Muito bem, então vamos fazer aqui umas operações básicas da matemática, né? As 4 operações básicas: somar, subtrair, multiplicar e dividir, com os números inteiros, ou seja, aqueles números que além dos naturais, tem também os números negativos. Tá? Vamos fazer expressões, relembrar, né, a ordem de expressões. Por exemplo, se você encontrar uma expressão como essa, 3 mais 5 vezes 8, você primeiro sempre deve fazer entre soma e multiplicação, ou subtração e multiplicação, ou se aparecer também divisão, você deve sempre primeiro fazer multiplicações primeiro, depois adições. Então aqui a primeira forma de calcular tem que multiplicar 5 vezes 8, tá? Então vai dar 5 vezes 8, repete aqui o sinal, vai dar 40, tá bom? Então 3 mais 40, 43. Aqui já aparece um elemento novo que seria o parênteses. Ele dá a ordem, mesmo que tenha multiplicação e adição aqui, ó, 4 menos 3 mais 2 vezes 5. Você não pode fazer primeiro a multiplicação porque o parênteses está indicando a ordem de você ter que primeiro somar para depois multiplicar. Então aqui vai ficar 3 mais 2, 5. Repete aqui, ó, 4 menos 5 vezes 5. Tá? Então 5 vezes 5 você vai fazer primeiro do que a subtração, porque aqui já foi a ordem do parênteses. Então vai ficar 4 menos 5 vezes 5, 25. 4 menos 25. Bom, muita gente se confunde o que é que deve fazer aqui, mas basicamente é uma subtração. Então você vai subtrair, tá? Então, isso daqui fica 4 menos 25. Você subtrai um do outro. A ordem de fazer a subtração você já conhece. Você pega aqui, ó. Vou fazer aqui devagar. Essa é uma subtração, mas esquece desse sinal aqui em relação a isso, tá? Então, 5 menos 4, 1. Aqui é um 0, né? 2 menos 0, 2. Então dá 21, certo? A diferença é porque é 4 menos 25. Então você vai colocar o sinal de negativo porque eu subtraí de 4, zerou e ainda foi 21 negativo. Tá? Então é por isso que fica esse negativo. Uma forma muito comum de você pensar isso é pensar em dinheiro. Eu tenho R$4, pago menos, né? Pago 25. Quanto que eu paguei tudo? Paguei os R$4. Mas eu ainda preciso pagar quanto? 21. Ou eu fico devendo quanto? 21. Tá? Ou você pode pensar em grau, né? Tá 4 graus, se cair 25 graus, né? Se diminuir 25 graus, vai para que grau? Né? Vai para menos 21. 21 abaixo de 0. É outra forma. Por isso que a gente também chama isso de números relativos. Tá bom? Mas e essa dúvida aqui? Se for multiplicação e divisão, quem eu faço primeiro? Bom, regra que eu dou, faça da esquerda para a direita, tá? Resolva sempre da esquerda para a direita. Então aqui, ó, é 7 vezes 2, 14, e o resultado dividido por 2. Geralmente vai ser indicado, isso não acontece comumente, tá? Mas pode ser que apareça, pode ser alguma situação, às vezes é só pegadinha, às vezes é só uma brincadeira, mas é isso, a regra é da esquerda para a direita. Então você faz 7 vezes 2, 14, dividido por 2, 7. A não ser que tenha parênteses, aí não, aí primeiro tem que fazer a divisão, 2 dividido por 2 dá 1, aí vai ficar 7 vezes 1 igual a 7. Repare que a ordem que eu escolhi aqui até deu o mesmo resultado, mas poderia não dar, tá bom? Então tem que ter esse cuidado. Se isso for algo que pode gerar confusão. Claro, dependendo das situações. Eu não encontro nenhuma forma A vezes B dividido por C, generalizando, né? Você faz primeiro A vezes B e depois B dividido por C. O resultado dividido por C, tá bom? Qual é a diferença entre 1,4 vezes 10 elevado a 4 e 1,4 vezes 10 elevado a menos 4? Bom, basicamente você está vendo aí que tem uma diferença aqui no expoente, certo? E olha só que interessante. Dá para responder rápido, mas eu quero mostrar aqui qual vai ser a grande diferença. Porque olha, 1,4 vezes 10 elevado a 4. O que é 10 elevado a 4? É 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, 1,4 vezes
10.000, né? O 1 seguido de 4 zeros. E para cá, 1,4 vezes 10 a menos 4 é uma propriedade da potência. E quando você tem um expoente negativo, ele basicamente quer dizer o seguinte: a elevado a menos b é 1, significa, né? 1 sobre a elevado a b. Ou seja, aqui é 1 sobre 10 elevado a 4. E ao invés de ser essa multiplicação, vai ser isso aqui, ó. É 1,4 vezes 1 sobre 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. O que, na prática, equivale a 1,4 dividido por 10.000. Então, a grande diferença aqui é que esse fator aqui, ele está multiplicando, e esse fator aqui, ele significa, na verdade, no fundo, está dizendo que é uma divisão. Então, 1,4 vezes 10.000, aí você tem que saber aquela regrinha, né? A vírgula vai caminhar 4 vezes para a direita. Então, você tem que ter um número de zeros aí correspondente. Então, olha, 1,4 dá 1, 2, 3, 4 vezes. Dá quanto? Dá 1, 4, 0, 0, 0. Ou seja, 14.000, né? 14.000, aí eu posso colocar a vírgula aqui, vírgula 00. Aqui é dividindo. Então aqui a vírgula vai para onde? Vai para a esquerda. Então a gente coloca os zeros aqui, ó. A vírgula está aqui, 1, 2, 3, 4. Então dá 0,00014, né? Dá 0,0014. Se um é 14.000, o outro, aí ó, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, tá? Então aqui é o centésimo de milésimo e aqui é 14.000, certo? Então dá, você pode dizer que é 14, ó, que aqui é, ó, décimo, centésimo, milésimo. Aí não tem unidade de milésimo, tem o décimo de milésimo, tá? E o centésimo de milésimo. Não confundir com centímetro e decímetro, não tem nada a ver. Aqui vai ficar 14 décimo de milésimo e aqui vai ficar 14.000, porque um eu multipliquei e o outro eu dividi. Tudo bem? Entendeu? Bacana? Gostou da dica? Beleza, se você gostou da dica, por favor, compartilhe aí com seus amigos, vamos se inscrever e vamos aprender mais matemática. Tchau, tchau! Olá, vamos responder essa questão aqui, bem interessante. Questão de concurso até, fuzileiro naval, né? Mas é básica, só que você tem que prestar bem atenção no que está acontecendo, né? Olha só, quando a gente vai resolver uma questão de matemática, a gente tem que tentar identificar o que é dado e o que é pedido. Então, olha só. Uma caixa contém 3 bolas brancas, 4 bolas vermelhas, 7 bolas amarelas. E aí pergunta, qual a fração que o número de bolas não brancas representa em relação ao total de bolas? Então, vamos perceber aqui, né? Eu vou fazer aqui a bola branca com essa linha preta aqui assim, tá? Tem 3 bolas brancas. Tem 4 bolas vermelhas. Então, 4 bolas vermelhas. 1, 2, 3, 4. Tá? 4 bolas vermelhas. E 7 bolas amarelas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom? Então, no total, nós temos aqui, ó, 3 bolas brancas, 4 bolas vermelhas e 7 bolas amarelas. A pergunta é, fração que representa o número de bolas não brancas. Então, ó, eu vou ter que achar uma fração em que eu tenho um número de não brancas sobre o número total. Então, branca eu tenho 3. 4 vermelhas e 7 amarelas são as não brancas. Então, quantas não brancas a gente tem? 11. 11
não brancas, certo? Mas o total, a gente tem quanto? É só somar 3 mais 4 mais 7. Então, o total, 3 mais 4, 7. 7 mais 7, 14 no total. Então, como é a fração aqui? Fácil, né? Agora, são 11 não brancas para 14 no total. Relação parte todo da fração, certo? Tranquilo, né? Mas é bom a gente entender como é que a gente traduz uma questão de matemática e aí consegue resolver. Tudo bem? Beleza? Gostou? Espero que você tenha gostado. Se gostou, aquele likezinho, compartilha com seus amigos para aprender. Tchau, tchau. Bora resolver essa questão aqui de hectares, né, e produção de toneladas de cana. Olha só que interessante. Um sítio tem 8 hectares, cada hectare produz 70 toneladas de cana. Então existe aqui uma razão, né? E provavelmente aqui vai ter o quê? Uma proporcionalidade. O sitiante tem apenas um caminhão que transporta 7 toneladas. Quantas viagens deverão ser realizadas para o transporte de toda a cana? Opa, legal. Eu vou aproveitar, então, aqui, primeiro, só explicar o que é hectare, que é bem simples. Na verdade, um hectare, ele é uma área, uma superfície que ela tem 100 metros por 100 metros, ou seja, 100 metros por 100 metros tem 10 mil metros quadrados, tá? 10 mil metros quadrados é um hectare, ou seja, é um hectômetro, metro, decâmetro, hectômetro. Um hectômetro de lado. É por isso que o nome hectare, que esse hectare significa 100, tá? Tem 10 mil metros quadrados. Então, um sítio, se ele tem 10 hectares, é 10 vezes 10 mil. Se ele tem 8 hectares, é 8 vezes 10 mil. Então, nesse caso aqui, esse sítio, só para informação, não vai ser necessário nessa questão, mas para você conhecer, tem 80 mil metros quadrados. Ou seja, 8 hectares, tá? Beleza. Então, eu sei que 8 hectares tem o sítio total. Então, vamos imaginar que isso aqui tudo seja o sítio. E que 1 hectare, quer dizer, vamos dividir isso aqui em quantas partes? Tá aqui, ó. Vamos lá, botar aqui. Imagina que isso aqui são... Cada pedacinho desse aqui é hectare. Então, cada hectare desse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cada um desse produz 70 toneladas. Então, se cada aqui tem 70 toneladas, tem 70 toneladas aqui, 70 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 aqui. Ou seja, o sítio produz 8 vezes 70 toneladas, tá? Já que é 1 hectare produz 70 toneladas. Logo, 8 hectares produzem 8 vezes 70 toneladas. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 8 vezes 70, 560 toneladas. Então, isso é o valor total. Ora, se tem um caminhão que transporta 7 toneladas por vez, então ele vai dar várias voltas. Ele vem, pega 7, 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 e assim vai até o total. Então, no total, vai ser uma viagem é 7 toneladas. Ora, para 560 toneladas é X, ou seja, X vai ser 560 dividido por 7, tá? 560 dividido por 7. É bem tranquilo de fazer essa questão, eu só quero mostrar como é que você pensa de modo proporcional, tá? Bom, 56 por 7 dá 8,
Então, vou ficar aqui 80 viagens, tá? A resposta de número de viagens é 80. Mas como você consegue resolver essa questão pensando na proporcionalidade. Ah, Ricardo, mas desse jeito tá muito rápido, eu não estou conseguindo fazer. Tudo bem, vamos fazer de outro jeito agora, pensando na questão da regra de 3, tá? Eu vou resolver essa mesma questão agora usando a regra de 3. Olha só, o sítio tem 8 hectares. Então, o sítio tem 8 hectares. Eu sei que 1 hectare, ou hectare, produz 70 toneladas. Ora, 8 hectares vão ser X. Então, razão 1 está para 8, assim como 70 está para X. X vezes 1, produto aqui extremo pelo meio, né? X vezes 1 é X, e 8 vezes 70, 560 toneladas. Certo? Entendeu? Regra de 3. Eu poderia fazer de diversas formas. Agora, próxima regra de 3. Ora, uma viagem são 7 toneladas. Quantas viagens, vou chamar de Y para ficar diferente aqui, né? São necessárias para 560, tá? Mesma coisa. 1 está para Y, assim como 7 está para 560. Produto extremo pelo meio, 1 vezes 560 é 560, 7 vezes Y, 7Y, 560. Para ter o resultado aqui, eu divido os dois lados por 7, aqui dá 1, Y, 560 dividido por 7 dá 80 viagens, que é o número de viagens, tá? O mesmo raciocínio, a mesma ideia, proporcionalidade, razão, só que aqui já colocado na regra de 3. Você escolhe a melhor forma, aquilo que você se sente mais à vontade de resolver. Tudo bem? Beleza? Gostou? Entendeu? Qualquer coisa, estamos aqui. Tchau, tchau. Bom, vamos então fazer aqui a divisão de um número, neste caso aqui 600, em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. É bem simples, na verdade, né? Você tem aqui o número 600 e você vai dividir isso em números em partes, né, proporcionais diretamente a 2, 3 e 5. Se fossem iguais, então seria 200, 200 e 200. Mas como é proporcional a 2, 3 e 5, então você vai ter que isso em relação a um valor que é proporcional a 2, a um valor que é proporcional a 3 e a um valor que é proporcional a 5. Tá? Então a gente vai criar aqui, no caso, uma razão. Uma razão, ou seja, uma divisão aqui proporcional. A, B e C. De tal forma o seguinte, ó, A está para 2, assim como B está para 3, assim como C está para 5, assim como a soma ABC está para a soma 2 mais 3 mais 5, que é justamente o que nos garante a proporcionalidade, uma vez que A mais B mais C é igual a 600, tá? A mais B mais C é igual a 600. E aí você vai ter essa proporcionalidade direta, né? Que basicamente é você dizer que quando você divide A por 2 dá um valor, B por 3 dá esse mesmo valor, C por 3 dá esse mesmo valor e 600 por 10 dá esse mesmo valor, tá? Nesse caso aqui, ó, 600 dividido por 10, 600 dividido por 2 mais 3 mais 5, né, vai dar 60. Então a proporção K é 60. De tal forma que A está para 2, assim como 60, tá? Que é o nosso K. Logo, A igual a 2 vezes 60, que é igual a 120. B está para 3, assim como 60. De tal forma que B igual a 3 vezes 60, que é igual a 180. Assim como 3C está para 5, 60 também. C igual a 5 vezes 60, que é igual a 300. Quer ver a prova? Ó, 120 mais 180, 300 mais 300,
600. Logo, A igual a 120, B igual a 180 e C igual a 300. É como eu divido o número 600 em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. Beleza? Gostou? Se inscreve no canal e aguarde mais exercícios e respostas de matemática. Tchau, tchau! Olá, aqui é o professor Ricardo Alencar e nesse exercício aqui a gente vai aprender um pouquinho sobre transformação de unidade cúbica, certo? Bom, a situação é o seguinte, num copo cabem 250 centímetros cúbicos de farinha. Quantos desses copos cheios de farinha são necessários para encher uma vasilha que tem 2 decímetros cúbicos de volume? Bom, normalmente a gente aprende essa formulazinha aqui de transformação, né? Se você quer transformar para a direita, você tem que multiplicar por 1000. Se você quer transformar para a esquerda, você tem que dividir por 1000. Mas a gente precisa entender a situação. Por exemplo, neste caso aqui, eu tenho um copo que nele cabe, né? Aqui o volume cabe 250 centímetros cúbicos. E eu quero saber de uma vasilha, vou pegar uma vasilhona aqui assim, imagina essa vasilha, que tem 2 decímetros cúbicos. A pergunta é, quantos desses copos cheios de farinha são necessários para encher a vasilha? Então, quantas vezes eu vou colocar aqui dentro, né, pegar o copo cheio de farinha e colocar aqui até encher isso aqui? Ou seja, quantos copos cabem aqui? De outra forma, quantas vezes 250 centímetros cúbicos cabem em 2 decímetros cúbicos? Bom, para fazer isso, eu preciso deixar na mesma unidade. Então, como é que a gente faz aqui a conversão? A gente pode transformar de decímetro cúbico para centímetro cúbico ou de centímetro cúbico para decímetro cúbico. Como de decímetro cúbico para centímetro cúbico daqui para cá multiplica por 1000, talvez seja mais tranquilo, né? Então eu vou transformar 2 decímetros cúbicos em centímetros cúbicos. 2 decímetros cúbicos. No caso aí a gente tem que multiplicar por 1000. Multiplicar por 1000 para achar o valor em centímetro cúbico. Então vai ficar 2 vezes 1000, 2000 centímetros cúbicos, certo? 2000 centímetros cúbicos. E aí, para resolver, né, o número de copos, basta eu dividir o volume maior, 2000 centímetros cúbicos, pelo volume menor, 250 centímetros cúbicos. O que não é difícil aqui, olha, você pode dividir em cima e embaixo por 10. Aqui vai ficar 200 dividido por 25. 100 por 25 é 4. 200 por 25 é 8. Então vai dar 8 copos. Certo? 8 copos. Por quê? Se eu coloco uma vez, 2 vezes, cada vez que eu chego aqui, eu vou colocar 250 centímetros cúbicos, né? Aí aqui de novo, até encher. Até encher serão necessários 8 vezes, 8 copos. Legal? Entendido? Bacana, né? Espero que você tenha entendido. Até a próxima aula. Neste exercício, vamos tratar de cálculo de superfície ou cálculo de área. Temos aqui uma sala retangular de 7 metros por 4 metros, que será forrada com lajotas quadradas de 25 centímetros de lado. A pergunta é, quantas lajotas serão necessárias? Ora, o que você tem aqui? Vamos fazer aqui. Temos aqui como se fosse a planta baixa da sala, certo? Esta sala, ela possui 4 metros por 7 metros. Aí, eu vou pegar e vou colocar uma lajota aqui assim, em que cada lajota dessa é quadrada e ela tem 25 centímetros de lado.
Então é o seguinte, a pergunta é, quantas lajotas eu vou conseguir colocar aqui até eu conseguir preencher toda esta sala? Então, basicamente é o seguinte, é uma questão de área, tá? É uma questão de área. Eu tenho a área total e eu tenho a área de uma lajota. Uma lajota. A pergunta é, quantas lajotas eu vou ter? Eu vou precisar. Basta eu dividir a área total pela área de uma lajota. E aí eu vou ter o número de lajotas, certo? Ou se você quiser pensar de outro jeito, pode ser uma regra de 3. Uma lajota ocupa a área da lajota. Eu vou chamar de AL. Quantas lajotas são necessárias para ocupar a área da sala? Você pode fazer assim ou pode fazer essa questão aqui, ó. Área, quantidade. Uma lajota, a área da lajota. Nesse caso aqui é uma área quadrada de 25 centímetros de lado, tá? Ou seja, 25 centímetros por 25 centímetros. Eu quero saber a quantidade de lajotas quando for ocupar 7 metros por 4 metros. Vai ter a mesma situação aqui da divisão, que eu já estou fazendo direto, mas você pode fazer um ou outro, tá bom? Mas aí tem que ter um cuidado, por quê? Porque aqui está em centímetro e aqui está em metro, não pode. Eu tenho que deixar na mesma forma, tá? Então você precisa ter o cuidado, de deixar na mesma unidade de medida, tá bom? Na mesma unidade de medida. Bom, aí você escolhe o que você deseja. Normalmente se compra as coisas em metros quadrados. Então eu vou, neste exercício aqui, eu vou deixar em metro quadrado, tá bom? Até porque o padrão, né, é metro quadrado. Então olha só, vamos como é que a gente calcula a área da lajota. A área da lajota é um quadrado de 25 por 25. Então, é 25 ao quadrado, ou 25 vezes 25. Só que, neste caso aqui, está em centímetro, e eu tenho que deixar isso em metro. Tá? Então, lembrando, né? Metro, decímetro, centímetro, milímetro, decâmetro, né? Hectômetro e quilômetro, tá? Nos interessa a conversão metro para centímetro ou centímetro para metro. Como cada ordem dessa daqui, cada múltiplo e submúltiplo aqui, a mudança é de 10 vezes, né? 1 decímetro, 1 metro. O metro é 10 vezes maior do que o decímetro é o metro dividido em 10 partes. Quando é centímetro, o metro é 100 vezes maior do que o centímetro, ou o centímetro é o metro dividido em 100 partes. Então você escolhe um ou outro, tá? O que significa isso? É que se eu quiser deixar em metro, vai ter que ser o 25 centímetros dividido por 100, né? 25 centímetros dividido por 100 vezes 25 centímetros dividido por 100. Isso vai dar o quê? Em metro, o resultado, tá? Então, eu tiro aqui o centímetro. E isso vai dar em metro. Certo? Então, 25 vezes 25, ou 25 dividido por 100, dá 0,25. 0,25 também aqui. Então, dá 0,25 ao quadrado. Ou você multiplica aqui, ó, 25 vezes 25 dá 625. 625 dividido por 10.000. A vírgula vai 4 casas à esquerda, vai dar 0,0625, certo? Metro quadrado. O que significa isso? Que uma lajota ocupa o espaço
de 0,0625 metros quadrados para 7 vezes 4, né? 7 por 4 de área, quantas lajotas são? Tá? Então, você tem aqui a área total. Né? Aqui vamos lembrar, né? De metro para centímetro multiplica por 100, de centímetro para metro, tu divide por 100, tá bom? Então aqui vai ficar 7 vezes 4 metros, né? 7 metros por 4 metros, vai dar 28 metros quadrados. Bom, aí a forma de resolução agora, a gente pode escolher já fazer a divisão ou deixar na regra de 3. Você escolhe. Eu prefiro já fazer aqui a divisão, que é mais rápido. Então, o número de lajotas vai ser a área total que eu tenho, né? 28 metros quadrados, dividido pela área de uma lajota, que é 0,0625 metros quadrados. Tá bom? Então, é tranquilo fazer isso. Você pode fazer uma divisão simples aqui, ou caso você tenha disponibilidade, possa fazer isso, use uma calculadora, né? 28 dividido por 0,625 vai dar 448 lajotas, tá? É o número de lajotas que eu vou precisar, tá bom? Ah, Ricardo, mas eu não sei fazer assim, dividindo. Tudo bem, você faria aquele caso lá, né? Área e número. 0,0625 é uma lajota. 28 é x lajotas. Aí multiplica aqui em cruz, vai ficar x igual... Aliás, né, aqui no já... Você vê como vai recair na mesma coisa, ó. 0,0625 x igual a 1 vezes 28 dá 28. X então vai ser 28 por 0,0625 também vai dar 448 lajotas, tá? Deixa aqui o ou, tá bom? Você faz um. Esse aqui é usando a regra de 3, tá legal? Tranquilo, né? Bom, é isso, né? A gente analisa a situação, vê o que é que precisa. Então aqui eu vou colocar quantas? 448 lajotas. 448, tá? Então eu preciso de 448 lajotas. Uma outra forma era você dividir 7 por 0,25 e 4 por 0,25. E aí você teria o número de lajotas, né? E aí colocava também, mas é um pouco diferente. Não é comum resolver assim. Você teria que fazer umas considerações. Tudo bem? Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima aula. Vamos resolver essa questão aqui de operações algébricas utilizando uma função, mas basicamente é uma operação algébrica, tá? Uma operação algébrica até fundamental, cálculo do valor desconhecido. Então olha só aqui, ó. Numa fábrica de peças de automóveis, o número de peças produzidas por dia nas primeiras horas diárias de trabalho é dado por F de T, né? F de T igual a 50, que multiplica T ao quadrado mais T. E, como vai só 12 horas de trabalho, então o tempo vai ser de 0 até 12. Assim, o número de peças produzidas na quarta hora de trabalho, na quarta hora, tá? Quarta hora. Não é na hora 4. É na quarta hora. Isso aqui é uma questão de interpretar corretamente. Por quê? Porque é o seguinte. A gente vai dar aqui 0 até 12. Tá? Se eu quiser saber o número de peças quando T igual a 1, é T igual a 1. Se eu quiser saber o número de peças feito na primeira hora, quanto de peça foi feito aqui, ó. Na segunda hora, quanto de peça foi feito aqui. Na terceira hora, quanto de peça foi feito aqui. E na quarta hora,
quanto de peça foi feita aqui. Aí você tem que entender uma coisa interessante. Você precisa diferenciar se eu quero saber quando t igual a 1 ou se foi na primeira hora. Porque na primeira hora é o número de peças feita quando t igual a 0 até o número de peças feita quando t igual a 1. De outra forma, é a diferença do número de peças feita quando t igual a 1 por t igual a 0. Na quarta hora, vai ser quando t igual a 4 e quando t igual a 3. É essa a diferença daqui para cá. Então, na quarta hora vai ser o f de t igual a 4. Vou colocar aqui melhor, né? F de t igual a 4 menos f de t igual a 3. Aí eu calculo um, calculo outro e acho a diferença, tá? Então, f de t igual a 4, ou simplesmente f de 4, vai ser 50 que multiplica 4 ao quadrado mais 4. Isso vai ser 50 que multiplica 16 mais 4. Vai ser, isso aqui dá 20, né? 50 vezes 20. Então, quando f igual a 4, são 1000 peças feitas. Mas não é a quarta hora, tá? Eu vou ter que subtrair quando foi feito f igual a t igual a 3, tá? Então vai ficar 50, 3 ao quadrado, mais 3 igual a 50, 9 mais 3 vai ficar 50 vezes 12, certo? 50 vezes 12 igual a 600. Então, olha só. Porque a diferença é que isso aqui é cumulativo, né? Então, eu tenho que saber... Até aqui foram feitas 600 peças. Até aqui foram feitas 1000 peças. Mas se eu quiser saber quantas foram feitas na quarta hora, é entre 3 e 4. Ou seja, na quarta hora vai ser f de 4 menos f de 3 vai ser igual a 1000 menos 600 igual a 400 peças produzidas. Tá bom? Entendido? É uma diferençazinha aí que você precisa captar e interpretar. Legal? Tchau, tchau. Até a próxima aula.